Na manhã de uma segunda-feira de junho de 2008, a seguradora mandou um perito para avaliar uma Kombi de 1965 que tinha batido numa vala de drenagem na beira de uma estrada vicinal no interior de Minas Gerais. O perito chegou, ficou olhando para o veículo por talvez 4 minutos, anotou alguma coisa no formulário e deu o veredicto com a serenidade de quem já deu esse mesmo veredicto centenas de vezes antes. Perda total. Valor de indenização, $2.800. O dono, um homem chamado Geraldo Drummond, 63 anos, ficou parado ouvindo aquele número e sentiu alguma coisa apertar no peito que não era dor física, mas que doía da mesma forma. A Kombi tinha pertencido ao pai de Geraldo. Tinha sido comprada nova em 1965. Quando Geraldo tinha 20 anos e o pai tinha 42 e dirigia a pequena marcenaria que sustentava a família em Patos de Minas. O pai tinha usado a Kombi por 23 anos para entregar móveis, buscar madeira, levar família para a missa e para a festa e para o hospital. Quando o pai morreu em 1988, a Kombi ficou para Geraldo porque Geraldo era o filho mais velho e porque, dos 3 filhos, era o único que entendia o que aquele veículo representava, além de 4 rodas e um motor. Geraldo tinha cuidado da Kombi por 20 anos depois disso. Não de forma obsessiva, não com a ansiedade de colecionador que não quer riscar o objeto. Com o cuidado prático e constante de quem entende que manutenção regular é mais honesta e mais barata do que abandono seguido de restauração emergencial. Trocava óleo dentro do prazo, regulava o motor quando o som mudava, pintava quando a lataria dava sinal de ferrugem nascente. A Kombi não estava perfeita quando bateu na vala. Tinha marcas de uso e de tempo e de vida. Mas estava funcionando, estava íntegra, estava com toda a mecânica original em condição honesta, perda total, $2.800. O perito explicou, com a paciência burocrática de quem sabe que vai ter que explicar. O valor de mercado de uma Kombi daquele ano, naquelas condições, era aquele. O custo de reparo do dano estrutural na lataria dianteira ultrapassava o valor do veículo. Portanto, pela política da seguradora, perda total. A indenização cobria o valor de mercado. Geraldo poderia ficar com os salvados, ou seja, com o que restasse do veículo depois do processo, se quisesse, descontando o valor de sucata do montante final. Ou poderia ceder os salvados para a seguradora e receber o valor integral de $2.800. Geraldo assinou o que precisava ser assinado, pegou o papel que precisava ser pego e ficou ali parado, na beira da estrada depois que o perito foi embora, olhando para a Kombi encostada no barranco, com a frente amassada e o paralama esquerdo dobrado sobre a roda. E pensou que aquele número, $2.800, não cabia dentro do que aquele veículo era de fato. Não cabia matematicamente. Não cabia de nenhuma forma que fizesse sentido para alguém que soubesse o que estava olhando. O problema era que a seguradora não sabia o que estava olhando. Para entender por que $2.800 era um número absurdo para aquela Kombi, você precisa entender o que Geraldo Drummond sabia sobre o veículo que a seguradora não sabia e que o perito não tinha como saber em 4 minutos de avaliação com formulário na mão. A Kombi Clipper de 1965 era uma das primeiras fabricadas no Brasil depois que a Volkswagen instalou a linha de montagem em São Bernardo do Campo. Os primeiros anos de produção brasileira tinham características específicas que os modelos posteriores perderam, pequenas diferenças de acabamento e de especificação que eram invisíveis para quem não sabia procurar, mas que eram imediatamente reconhecíveis para quem tinha conhecimento do assunto. O painel era diferente. A divisória entre a cabine e o compartimento de carga tinha uma espessura e um tipo de fixação que mudou a partir de 1967. As maçanetas eram de um modelo que a fábrica substituiu por razões de custo de produção.
Detalhes que não aparecem em tabela de valor de mercado, porque tabela de valor de mercado não foi desenhada para capturar esse tipo de especificidade. O motor era o original de 1965, um boxer de 1.200 cilindradas refrigerado a ar, ainda com o número de série que correspondia ao chassi, o que significava que nenhuma das duas peças mais importantes do veículo tinha sido substituída ao longo de 43 anos. Para o mercado de colecionadores de Kombi, que Geraldo conhecia superficialmente porque um cunhado participava de encontros do clube, motor e chassi originais e numerados juntos era o tipo de condição que separava veículo de valor real de veículo de valor sentimental. Era a diferença entre objeto de museu e objeto de mercado. Geraldo não era colecionador, não participava de clube, nem de encontro, nem de fórum de internet. Sabia dessas coisas porque o cunhado falava sobre elas com aquela insistência de entusiasta que precisa compartilhar o conhecimento ou vai explodir. Geraldo tinha ouvido por anos sem prestar atenção completa, mas algumas informações tinham ficado depositadas em algum lugar da memória sem serem procuradas. Na semana seguinte à batida, enquanto resolvia a papelada da seguradora e arranjava como trazer a Kombi de volta para Patos de Minas, Geraldo ligou para o cunhado. Explicou a situação. O cunhado ficou quieto por um momento, depois de ouvir a descrição completa do veículo, as condições, o motor original, o chassi original, os detalhes do painel e das maçanetas e da divisória. Depois disse com uma voz que tinha mudado de qualidade de forma perceptível: Geraldo, não assina mais nada com a seguradora antes de falar com o Norberto. Norberto Assunção tinha 68 anos e morava em Belo Horizonte, num apartamento de tamanho médio, que por fora não revelava absolutamente nada sobre o que havia dentro. Por dentro havia livros, não livros em geral. Livros específicos sobre história da Volkswagen no Brasil, catálogos originais de peças dos anos 60 e 70, manuais técnicos em alemão e português, fotografias de veículos históricos catalogadas em pastas organizadas por ano e por modelo. E havia, em prateleiras ao longo de 2 paredes inteiras da sala, peças originais de Kombi e Fusca dos primeiros anos de produção brasileira, organizadas com o cuidado de quem entende que está guardando história industrial que não pode ser reproduzida. Norberto era o tipo de pessoa que existe em todos os campos do conhecimento humano e que é absolutamente invisível para quem está de fora desse campo. Para a seguradora, para o perito, para qualquer pessoa que olhasse para aquela Kombi com os olhos do mercado convencional, o veículo era o que o formulário dizia que era. Um utilitário de 1965 com dano estrutural e valor residual de mercado de 2.800 reais. Para Norberto Assunção era outra coisa inteiramente. Norberto tinha passado 40 anos estudando, catalogando e ocasionalmente comprando veículos Volkswagen dos primeiros anos de produção brasileira. Não como investimento, embora investimento tivesse se mostrado ser ao longo do tempo. Como documentação. Como preservação de uma parte específica da história industrial brasileira que não aparecia nos livros de história econômica, mas que era real e concreta, e estava desaparecendo peça por peça, veículo por veículo, à medida que o tempo passava, e as pessoas que sabiam o que tinham iam morrendo ou vendendo para sucateiro sem saber o que estavam vendendo. Quando o cunhado de Geraldo ligou para Norberto e descreveu a Kombi, Norberto fez perguntas por 45 minutos. Perguntas específicas e detalhadas que o cunhado conseguiu responder parcialmente e que geraram uma lista de coisas para verificar e fotografar e medir. Depois disso, Norberto ficou quieto por um momento que o cunhado, do outro lado da linha, descreveu depois para Geraldo como o silêncio de alguém que está processando algo maior do que esperava.
Norberto disse que precisava ver o veículo pessoalmente antes de dizer qualquer coisa definitiva. Mas disse também, antes de desligar, que se o veículo fosse o que a descrição sugeria, a seguradora tinha errado o valor por uma margem que ele preferia não mencionar ainda, porque não queria criar expectativa sem confirmação presencial. Norberto chegou em Patos de Minas numa quinta-feira de manhã, dirigindo um Gol de 2001, que era o veículo mais sem pretensão que você conseguia imaginar para alguém indo avaliar um veículo possivelmente valioso. Geraldo foi buscá-lo na rodoviária. No caminho para a garagem onde a Kombi estava, Norberto não falou sobre o veículo. Falou sobre Patos de Minas, sobre o tempo que estava fazendo, sobre uma pastelaria que o cunhado de Geraldo tinha recomendado. Era o comportamento de alguém treinado a não criar expectativa antes de ver o que veio ver. Na garagem, Norberto ficou parado na entrada por um momento antes de entrar. Olhou para a Kombi do ponto onde estava, sem se mover, por talvez 30 segundos. Geraldo ficou quieto, respeitando aquele momento que não entendia completamente, mas percebia ser importante. Depois, Norberto entrou e começou. Levou 2 horas e 40 minutos. Norberto ia de uma parte para outra do veículo com uma lanterna pequena e uma lupa que tirou do bolso do paletó, examinando pontos específicos que ele claramente sabia exatamente onde procurar. Anotava coisas num bloco pequeno, fotografava com uma câmera compacta que também saiu do paletó. Às vezes ficava parado olhando para um detalhe por um tempo que parecia longo, sem anotar nada, apenas olhando com aquela concentração específica de quem está confirmando algo que já sabia teoricamente, mas que está vendo pela primeira vez na prática. Geraldo ficou sentado numa cadeira de plástico no canto da garagem durante as 2 horas e 40 minutos. Não perguntou nada. Havia algo na qualidade da atenção de Norberto que tornava a pergunta uma interrupção inadequada. Quando terminou, Norberto guardou a lanterna e a lupa e o bloco e a câmera com a mesma calma organizada com que tinha tirado cada um, ficou parado por um momento e então foi sentar na outra cadeira de plástico que Geraldo tinha colocado ali antes, sem saber exatamente por quê. "Geraldo", disse Norberto, "você tem aqui uma das 23 Kombis Clipper de 1965, que eu conheço que ainda existem no Brasil, com motor e chassi originais numerados. Das 23, esta é a única que conheço que ainda tem o painel original intacto, as maçanetas originais dos 2 lados, e a divisória original, com a fixação do primeiro ano de produção. Isso não é veículo de mercado convencional. Isso é veículo de coleção no sentido mais literal e mais valorizado do termo." Geraldo ficou quieto, processando. Norberto continuou. "Disse que o dano da batida era real, mas era de lataria, não de mecânica estrutural, não de componentes que determinavam o valor de coleção. A frente amassada e o paralama dobrado eram problemas de um profissional especializado em restauração de veículos históricos, não problemas que comprometiam a identidade do veículo. O motor rodava. O chassi estava íntegro. O que fazia aquela Kombi ser o que era estava preservado inteiramente." Então Norberto disse um número. Geraldo pediu para repetir porque achou que não tinha ouvido certo. Norberto repetiu. O número era 85 mil reais. Era o valor que Norberto estava disposto a pagar em dinheiro naquele momento se Geraldo quisesse vender. Não era o valor máximo de mercado para um veículo naquelas condições com aquelas especificações. Era o valor que Norberto estava oferecendo. O valor de mercado real, Norberto deixou claro, para quem soubesse comprar e soubesse vender no canal certo, era consideravelmente mais alto. Geraldo ficou olhando para Norberto por um momento. Depois, olhou para a Kombi. Depois voltou para Norberto. A seguradora disse, 2.800 reais. Geraldo disse. Norberto assentiu com aquela calma de quem não está surpreso.
Disse que a seguradora tinha usado a ferramenta que tinha, que era a tabela de valor de mercado convencional baseada em ano, modelo e condição geral visível. Essa ferramenta era adequada para avaliar 98% dos veículos que uma seguradora avaliava. Para o outro 2%, a ferramenta não via o que estava ali para ser visto. Não porque a seguradora fosse incompetente, porque a ferramenta foi construída para o caso geral, e o caso geral não captura o caso específico. Geraldo disse que precisava de tempo para pensar. Norberto disse que entendia completamente. Deixou o número de telefone escrito no bloco, arrancou a folha, entregou para Geraldo. Disse que a oferta estava aberta por quanto tempo Geraldo precisasse para decidir. Não havia pressa artificial, não havia prazo, não havia pressão. Havia apenas um homem que sabia o que estava olhando e que queria preservar o que estava olhando, e que estava disposto a pagar o valor correspondente ao que de fato era, não ao que parecia ser para quem olhasse sem o conhecimento necessário. Norberto voltou para a rodoviária no mesmo Gol, sem pretensão. Geraldo ficou na garagem. Nos dias seguintes, Geraldo ligou para o cunhado. Ligou para 2 amigos que entendiam de carros, não especificamente de Kombi, mas de carros em geral. Pesquisou na internet, que em 2008 já existia, mas ainda não tinha a profundidade de informação que teria 10 anos depois, e encontrou algumas referências a clubes de Kombi e a valores de veículos históricos que confirmavam parcialmente o que Norberto tinha dito. Ligou para um despachante que resolvia documentação de veículos antigos e perguntou sobre o processo de transferência de propriedade de veículo sinistrado, com indenização de perda total já iniciada. O despachante explicou. A seguradora tinha iniciado o processo, mas Geraldo ainda não tinha cedido os salvados formalmente. Enquanto os salvados estivessem com Geraldo, o veículo era de Geraldo. A indenização de $2.800 era o valor que a seguradora pagaria pelo veículo. Se Geraldo não quisesse aceitar a indenização e preferisse resolver o dano por conta própria, poderia fazer isso, pagando de volta qualquer valor já recebido e encerrando o processo de sinistro. Geraldo não tinha recebido nada ainda. O cheque estava emitido, mas ainda não depositado. Geraldo ficou com a Kombi. Ligou para Norberto e disse que não ia vender, não naquele momento, que ia restaurar o veículo e que entendia agora o que tinha e que não queria se desfazer disso ainda, mas que queria agradecer pela honestidade, porque Norberto poderia perfeitamente ter chegado, visto o que tinha e oferecido R$5.000 ou R$8.000 com confiança de que Geraldo ia aceitar, sem saber que estava errado. Que a honestidade de dizer o valor real, quando não precisava dizer, era uma coisa que Geraldo não esquecia facilmente. Norberto disse que entendia a decisão e que respeitava. Disse que desonestidade nesse campo era possível, mas era burrice além de ser errada, porque o mundo de colecionadores de veículos históricos era pequeno, e a reputação de quem operava com desonestidade durava mais do que qualquer lucro obtido dessa forma. Mas disse também que havia uma razão mais simples. Disse que 40 anos estudando e preservando veículos históricos tinham lhe ensinado que o valor de uma coisa não muda dependendo de quem sabe qual é esse valor. O valor é o valor. Oferecer menos do que o valor não tornava a coisa menos valiosa. Só tornava a transação desonesta. Disse mais uma coisa antes de encerrar a conversa. Disse que se Geraldo fosse restaurar o veículo, havia alguns profissionais específicos que ele recomendava. Pessoas que entendiam de Kombi histórica e que não iam substituir componente original por peça nova quando havia possibilidade de restaurar o original. Que a diferença entre restauração bem feita e restauração mal feita para um veículo, naquelas condições, era a diferença entre preservar o valor e destruir o valor, mesmo que o resultado visual final fosse idêntico para quem não soubesse distinguir. Geraldo anotou os nomes.
A restauração levou 14 meses e custou um valor que Geraldo prefere não mencionar especificamente, mas que descreveu para o cunhado como razoável para o que foi feito e para o resultado obtido. O profissional que fez o trabalho era de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, e tinha sido indicado por Norberto. Trabalhou com o cuidado obsessivo de quem entende que está restaurando documento histórico, não reformando o utilitário. Cada peça danificada foi avaliada individualmente. O que podia ser restaurado foi restaurado. O que precisava ser substituído foi substituído por peça original de época, buscada em coleções e desmontagens de veículos que não tinham mais salvação, nunca por peça nova de reposição genérica. Quando ficou pronto, a Kombi estava como estava antes da batida, talvez um pouco melhor em alguns pontos específicos que tinham recebido a atenção que o tempo e o uso cotidiano tinham negligenciado. A frente estava íntegra, o paralama estava no lugar. A pintura original não tinha sido repintada, tinha sido tratada e preservada, mantendo as marcas que o tempo tinha deixado sem acrescentar as marcas que a repintura inevitavelmente acrescentaria. Geraldo levou a Kombi para um encontro de veículos históricos em Belo Horizonte no ano seguinte. O cunhado tinha insistido. Norberto estava lá e ficou parado olhando para o resultado da restauração por um momento com aquela mesma qualidade de silêncio da garagem em Patos de Minas. Disse que o profissional tinha feito exatamente o que devia ser feito. Disse que o veículo estava preservado da forma correta. Havia outros colecionadores no encontro que se aproximaram da Kombi com interesse que aumentava conforme olhavam mais de perto. 3 pessoas fizeram ofertas a Geraldo naquele dia. A mais alta foi de 140 mil. Geraldo agradeceu às 3 e disse que não estava vendendo. Não porque o valor não fosse real. Era real. Não porque quisesse mais. Talvez quisesse, talvez não. Não vendia porque havia entendido, ao longo dos 14 meses de restauração e das conversas com Norberto e com o profissional de Contagem e com os colecionadores do encontro, alguma coisa sobre o que tinha nas mãos que ia além de valor de mercado e além de sentimento familiar. Havia entendido que aquela Kombi era o tipo de coisa que o tempo não repõe. Que quando um veículo como aquele desaparece, desaparece para sempre. Que havia uma responsabilidade específica em possuir algo assim que não existia na posse de objetos que podiam ser reproduzidos ou substituídos. O perito da seguradora tinha olhado para aquela Kombi com as ferramentas que tinha. As ferramentas diziam $2.800. As ferramentas estavam corretas dentro dos limites para os quais foram construídas. O problema não era incompetência. Era que algumas coisas têm um valor que só aparece para quem tem o conhecimento de ver esse valor. E construir esse conhecimento leva tempo e dedicação que a maioria das pessoas não tem razão para investir, porque a maioria das coisas realmente vale o que parece valer. Mas algumas coisas não. Algumas coisas têm dentro delas uma história, uma especificidade, uma raridade que o olhar de passagem não alcança. E quando essas coisas aparecem, a diferença entre saber e não saber o que se está olhando pode ser a diferença entre 2.800 e 140 mil reais. Norberto Assunção disse uma vez, numa conversa com Geraldo, que aconteceu alguns anos depois daquele primeiro encontro, que os 40 anos que ele tinha dedicado ao estudo de veículos históricos tinham lhe dado uma capacidade que parecia modesta de fora, mas que era, na prática, extraordinária, a capacidade de chegar na frente de algo que todo mundo estava olhando e ver o que todo mundo não estava vendo. Não por mágica, por conhecimento acumulado ao longo de tempo longo e com atenção genuína. Disse que essa capacidade se aplicava a veículos históricos e se aplicava a tudo mais na vida.
que o valor real das coisas raramente aparecia na superfície, que superfície era fácil de ler e que por isso todo mundo lia superfície e chegava às mesmas conclusões, que o trabalho difícil era aprender a ler o que estava embaixo da superfície e que esse trabalho raramente tinha recompensa imediata, mas que a recompensa, quando vinha, tinha uma dimensão que o atalho nunca alcançava. A Kombi de 1965 está hoje numa garagem climatizada em Patos de Minas, saindo 4 vezes por ano para encontros de veículos históricos. Geraldo tem 79 anos. O filho mais novo, que cresceu ouvindo a história da seguradora e do perito, e de Norberto e da oferta de R$ 85 mil, está aprendendo a dirigir o veículo e aprendendo junto o que o pai aprendeu. Que algumas coisas valem muito mais do que parecem valer. Que o conhecimento necessário para enxergar esse valor é raro e leva tempo para construir, e que quando alguém com esse conhecimento aparece na sua frente e te diz o valor real de algo que você tem, mesmo quando não precisava dizer, isso é uma forma de respeito que merece ser reconhecida e lembrada. A seguradora disse que era sucata. Disse R$ 2.800, com a confiança tranquila de quem tem formulário e tabela e procedimento. Não estava mentindo, estava vendo o que a ferramenta mostrava. O problema é que algumas coisas não cabem em formulário. E o mundo é mais rico e mais surpreendente e mais cheio de valor escondido do que qualquer formulário consegue capturar.